Olá, internautas do portal de notícias Poá com Acento, em mais uma live. Poá com Acento está on com o pastor Clodoaldo Massagli e aqui com Cláudio Apolinário, CEO da Rádio Vida. Tudo bem, pastor? Boa noite. Hoje teve uma ministração especial aqui. Qual foi o tema da ministração, pastor? Bom, querido, o tema de hoje a gente tratou sobre tinha tudo para dar errado. A gente utilizou a vida de José como base para trazer alguns princípios de uma vida missional. Para que a gente entenda que empresarialmente a gente não tem que ser apenas empresário. Tem muitas pessoas que infelizmente elas fazem uma desconexão. Vida com Cristo e vida de negócios. Quando na realidade tem que entender que tudo é dele, vem dele, é para a glória dele. A gente tratou e trouxe 7 lições em cima da vida de José para que a gente tenha uma vida missional. Pastor Clodoaldo Massagli, que visão que é essa da igreja tratar o empresário de uma forma diferenciada? Olha, Adilson, é trazer o profissional liberal, é trazer o empresário, é trazer esse homem e essa mulher que tem o seu negócio para uma compreensão de que, na verdade, ele pode fazer com que a sua carreira, seus negócios sejam para a glória de Deus. Como assim ser para a glória de Deus? Ou seja, a minha empresa, ela funciona em função do propósito de Deus, que é ganhar almas, que é gerar o evangelho no coração das pessoas. E os empresários, e profissionais liberais, e trabalhadores, pessoas que trabalham, têm uma carreira bem sucedida, eles podem ter a bênção de Deus sobre a vida deles. O Senhor usa abençoar e o resultado desse seu trabalho, desse seu negócio, contribuir para que o evangelho seja pregado a cada povo, tribo, língua e nação. Uma coisa muito interessante, a falta desse despertamento, pastor Cláudio, tem uma reportagem num site americano que diz que, por exemplo, a igreja que precisa pregar o evangelho, existem lugares que o evangelho não chegou. Né? Mas não chegou não é porque falta recurso da igreja para que o evangelho chegue lá, é porque não há comprometimento da igreja para que o evangelho chegue lá. E esse site americano diz que a igreja dos nossos dias ela possui cerca de 3.000 vezes mais do que seriam os recursos necessários para que fosse plantada uma igreja em pós não alcançados. Então o que falta? Despertamento. Então o propósito desses nossos encontros é trazer um despertamento na vida de empresários cristãos, de profissionais liberais cristãos, de trabalhadores que possuem uma carreira de sucesso, para que eles entendam que a vida deles, de uma forma integral, precisa ser para a glória de Deus. O que é ter uma vida para a glória de Deus? Trabalhando para aquilo que é mais forte no coração de Deus, que é a pregação do Evangelho. Uma coisa que eu tenho dito é o seguinte, acho que a conscientização ela é muito importante, né? Eu parabenizo o senhor, parabenizo a igreja pelo trabalho, porque ela traz esse despertamento, essa consciência da necessidade de entender que o meu negócio não é meu negócio. Exatamente. Se Deus me deu a capacidade, o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é dele. Então deve servir para a glória de Deus, para a glória dele. Então parabéns por esse despertamento dessa consciência na vida empresarial. Não ter essa distinção, né? Mas muito pelo contrário, entender que tudo é de Deus e a gente deve usar para a glória de Deus. É legal essa informação que o senhor deu. Poxa, peraí, tem recurso, mas as pessoas não disponibilizam para que isso aconteça. Né? Muitas vezes tem gente que vai para a sepultura e o dinheiro está na conta, mas tem muita gente passando fome, necessidade e precisando ouvir o Evangelho. E algo já podia ser feito. Tem um texto bíblico que conta que Jesus ele pegou os 12 discípulos, né, os mais próximos, e Jesus enviou eles, deu autoridade para eles irem, né? E enviou os 12. E eles voltaram todos entusiasmados, porque curaram enfermos, expulsaram demônios e pregaram o evangelho do reino. Eles estavam felizes. Jesus então chama eles e olha, vamos ficar um tempo sozinhos nós estamos muito cansados. A Bíblia diz que eles não tinham tempo nem para comer. Então Jesus pegou os 12 e separou por um tempo exclusivo. Pegaram o barquinho, Mar da Galileia, chegaram em Betsaida, desembarcaram. Quando eles desembarcaram, quem estava lá? Uma multidão esperando Jesus. Porque assim, a multidão sempre vai buscar o evangelho, quando o evangelho é genuíno. Quando Jesus chega e vê aquela multidão, o coração do Senhor compadece daquela multidão, porque viu aquela multidão como ovelhas sem pastor. O que ele faz? Então ele cancela o descanso e passa a ensinar aquela multidão. O tempo foi acabando, foi ficando tarde, e o texto do Evangelho de João diz que ele resolveu experimentar os discípulos. Perguntou para eles, olha, está chegando a tarde, tem uma multidão me ouvindo, entre homens e mulheres e crianças eram cerca de 20.000 pessoas, o que a gente faz agora? A gente precisava dar comida para eles. O discípulo disse, Senhor, nós não temos dinheiro para comprar comida para eles. Jesus ele estava experimentando os mesmos homens que ele havia dado toda a autoridade para ele transformar a vida das pessoas, mas agora chegou no momento deles praticarem justiça, atos de justiça. Eles se esquivaram. Isso mexeu com o nosso Senhor. E o Senhor insistiu, mas como? Podemos ir embora e agora deixá-los com fome. E os discípulos insistiram, Senhor, nós não temos dinheiro para dar de comida para eles. E o Senhor pergunta, o que nós temos? Assim como se fosse uma ironia, né? Um dos discípulos disse, temos esse garoto que tem 5 pães e 2 peixes apenas, com uma multidão de 20.000 pessoas. O Senhor pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e o que ele faz?
Ele dá graças com o que ele possui e começou a repartir. 20 mil pessoas aproximadamente comeram, se fartaram e sobraram 12 cestos cheios. A lição é essa. Não é que nos falte recurso, é que nós não temos conhecimento para ter comprometimento. Quando eu tenho conhecimento, eu gero comprometimento e o nome do Senhor é glorificado. Esse é o papel da igreja. Moral da história, eu vim aqui para ministrar e saio daqui edificado, porque é isso, é a gente entender que é o reino. Tudo é dele, tudo vem dele e deve servir para a glória dele. Uma palavra, pastor, uma palavra final, inclusive o senhor acabou ministrando, na ministração de hoje, teve um caso de sucesso onde o senhor entrou como administrador de uma empresa, o senhor que é hoje CEO de uma rádio hoje, apesar de ser uma rádio evangélica, ela está no top das melhores rádios de São Paulo e quiçá do Brasil. Eu costumo dizer que São Paulo é a capital do mundo, né? Esse caso que houve de sucesso que o senhor contou hoje, deixe uma palavra para que o empreendedor, para que o comerciante, ele possa refletir e servir de lição para ele, por favor. Olha, acho que a palavra-chave, que inclusive eu utilizei ela na ministração, é propósito. Se não tiver propósito, se não tiver... E acho que propósito, eu não vou nem que se confunde, mas na realidade se encaixam com uma vida missional, né, com a tônica inclusive do encontro aqui, é exatamente isso. Se há uma missão, se há um propósito, eu creio que há a mão de Deus ali. Quando não há propósito, é simplesmente um propósito pessoal, um caminho pessoal, ok, lute com as suas próprias forças. Agora, quando há a mão de Deus, quando você entendeu o propósito, Deus entra, Deus abençoe e a gente segue em frente. Pastor Clodoaldo, para finalizar, quem quiser vir participar desses encontros, como que funciona, o que tem que ser feito? Nós temos encontros mensais. O próximo encontro nosso será no dia 9 de janeiro de 2023. Então, dia 9 de janeiro, segunda-feira, às 20 horas de 2023, nosso próximo encontro. E dia 30 de janeiro teremos o nosso primeiro jantar de empreendedores missionais. As pessoas podem acessar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Betel Nova Poá, e lá vai ter todas as informações. Muito obrigado pela notícia. Adilson Santos reportando direto do auditório Betel no Jardim Nova Poá para o Portal de Notícias Poá com Acento.